Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós seguiremos no estudo das aplicações da derivada. No entanto, a partir de hoje nós começaremos a aplicar essa ferramenta para discutir um pouco sobre o comportamento geométrico das funções. Então, o que nós faremos é utilizar a derivada para decidir como que o gráfico de uma função se comporta em relação a máximo e mínimo, em relação a decidir aonde ele cresce, aonde ele decresce, dentre outras propriedades. Então, o que nós estudaremos nessa aula, que como de costume será dividido em alguns vídeos, vai ser essa questão de máximos e mínimos. Vamos ver alguns teoremas sobre derivada, que também nos trazem aí ideias geométricas sobre a função, crescimento e decrescimento de função, critério para decidir onde essa função possui máximo e mínimo, ou seja, critério para encontrar esses pontos extremantes, e por fim nós estudaremos concavidade e ponto de inflexão. Então, nessa primeira etapa da aula, nós vamos trabalhar um pouquinho com máximos e mínimos. Então, vamos supor que nós temos uma função com esse gráfico bem estranhão aqui, E aí eu pergunto para vocês o seguinte: pessoal, aonde que essa função possui um máximo ou um mínimo, Ou se ela possui máximo e mínimo, e se possuir, quais são esses pontos? Então, essa pergunta deveria ser melhor formulada, mas pensando nela dessa maneira, o que vocês conseguem entender por máximo e mínimo? A gente pode recorrer ao significado da palavra propriamente, E você pode tentar entender que máximo seria o ponto mais alto dessa função e o mínimo o ponto mais baixo. Bom, interpretando dessa forma, essa função aqui, ela possui um máximo e um mínimo, Ou máximo ou mínimo? Bom, em relação a máximo, veja que nós podemos olhar para esse bico aqui, Esse ponto é o ponto mais alto da função, Ou seja, todos os outros pedaços do gráfico dessa função estão abaixo dele. Então, nesse sentido, o x3 aqui geraria um ponto de máximo. Faz sentido. Bom, analisando, supondo que essa função aqui prossegue para baixo, obviamente, aqui, E aqui também, digamos que ela também desça, sei lá, algo do tipo. Será que essa função possui um ponto de mínimo? Então, usando essa análise que nós fizemos agora, a resposta seria não. Porque, veja, por mais que eu pegue esses pontos aqui, ela está descendo indefinidamente para cá, Então, me parece que não há nenhum mínimo, Vamos supor que ela vá para menos infinito. Então, por isso que eu disse que essa questão, essa pergunta que eu fiz para vocês no início, deveria ser melhor formulada. Porque quando nós falamos de máximo e mínimo, nós temos duas maneiras de dizer isso. Nós podemos falar de um máximo local, que seria olhando apenas em um intervalinho, Ou um máximo global, um máximo absoluto, que daí sim seria olhando em tudo. Então, neste caso, vamos ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês me disseram, imagino que disseram aí, que o x3 é o ponto de máximo. Bom, vamos supor agora esse x1. Ele é um ponto de máximo aqui que eu estou mostrando para vocês? E não seria nesse sentido de ser o ponto mais alto. Mas pensando nessa ideia localmente, vamos pensar que essa função aqui, ela não existe para trás do zero e ela não existe para frente desse x2. Então o gráfico dela seria só esse objeto aqui. E nesse pedaço desse gráfico, esse x1 se comporta como um ponto de máximo, concordam? Analogamente, vamos supor agora que a nossa função ela só existe entre o x1 e o x3. Então, nesse sentido, esse x2 ele seria um ponto de mínimo, concordam? Veja, nesse pedacinho aqui que eu estou passando o mouse, ele é o ponto mais abaixo. Então, essa que é a ideia, pessoal, de extremos locais. Se nós conseguimos definir um intervalinho, olhando localmente, e esse cara se comportar como um máximo ou mínimo, no sentido que nós iniciamos a fazer, de ser o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, nós dizemos que esses caras são extremos locais. Beleza? Então, com essa ideia, claro, uma ideia bem superficial, aí, totalmente informal, o que nós temos é que x1, x2, x3 e x4 são pontos extremos da função. Então, no caso, o que nós temos é o seguinte, esse f de x1 e f de x3 seriam máximos relativos, Veja, esse ponto aqui e esse seriam máximos, e o f de x2 e f de x4, que é esse ponto aqui que tem um bico, eles seriam mínimos relativos. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a ideia de extremos relativos, Vamos definir isso formalmente, mas a ideia é pensando naquela questão que eu falei de intervalos. Então, diremos que uma função f ela possui um máximo relativo em C se existir um intervalo i, contendo esse ponto C, obviamente, de tal forma que esse C se comporta como um máximo, no sentido de que a imagem de C é sempre maior, igual que a imagem de todos os outros pontos nesse intervalo. Então, uma palavra importante a se observar aqui é essa, se existir, tá? Porque alguém poderia olhar para cá e falar assim, professor, mas, por exemplo, para esse x2, eu poderia pegar o intervalo de 0 até x4, e esse x2 não é um ponto de mínimo. Ora, aqui está mais abaixo, Como é que isso funciona? Mas aí que tá, não é qualquer intervalo, é existir. Então, se você consegue me mostrar um intervalo que funciona essa definição, é um ponto de mínimo local, ou aqui no caso,
um ponto de máximo local ou relativo. Tá? Então, como eu disse, analogamente vale para mínimo. Beleza? Aí no caso aqui, obviamente, né, a imagem da f ela é sempre menor ou igual que a imagem de todos os x no intervalo. Né? Naquele sentido de pensando em mais baixo e mais alto. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é a ideia aí. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar essa função. Ó. 3x² menos 12x². Bom, o gráfico dessa função é esse objeto, tá, pessoal? Está um pouquinho espremido aqui, mas ela seria o seguinte, ó, ela está vindo aqui lá do mais infinito, né? Se você calcular o limite disso aqui com x tendendo a menos infinito, vai para mais infinito, tá? Então ela está vindo aqui do mais infinito, está descendo, está subindo de novo, passa aqui no zero, desce e repete, né? Ela é uma função par e aqui segue para mais infinito. E a minha pergunta é, essa função possui máximo ou mínimo local ou absoluto, né? Pensando geometricamente aí. Então, em relação a máximo, a resposta já está até aqui, né? Veja, esse zero, C1 igual a zero aqui, ele é um máximo relativo. Naquele sentido, ó, se nós considerarmos esse intervalo de menos 2 até 2, ó, então vamos supor que não exista mais nada para a esquerda e mais nada para a direita aqui, esse ponto é um ponto de máximo. Ah, mas você tem aqui que no 2 e no menos 2 a imagem também é zero. Mas não tem problema, ó, nós podemos ter igualdade. O importante é que a imagem de todos os outros, né, o f de x tem que ser sempre menor ou igual que f de zero. E isso ocorre no intervalo menos 2 a 2. Tá vendo? Veja que eu considerei aberto, né, pessoal? Mas mesmo se fosse fechado, funcionaria, porque é o menor ou igual. Tá bom? E mínimo, será que tem ponto de mínimo? Bom, olhando para esse gráfico, a gente já consegue analisar, né? Ó, no menos raiz de 2 e no raiz de 2, veja que as imagens são menores do que todo mundo, né? Então, nesse sentido, nós temos ó, o menos 2 e o menos raiz de 2 e o raiz de 2, perdão, eles são mínimos relativos aí. No sentido de que a imagem de todo mundo é sempre maior ou igual que ele. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender a ideia? Novamente, chamando a atenção que podemos ter igualdade, né? O f de menos raiz de 2 e o f de raiz de 2 é a mesma coisa. Mas não tem problema, os dois casos funcionam como mínimo. Ok, meu povo? Muito bem, pessoal. Então daqui a pouquinho eu vou definir com vocês essa questão de extremo global, né, extremo absoluto, mas se a gente fosse fazer essa análise, o que teria? Esse cara aqui, que é o raiz de 2 e o menos raiz de 2, eles seriam mínimos absolutos, né, porque ele é menor ou igual que todo mundo, né, que todos os f's de x para x no domínio da função. A gente vai definir depois. Agora, a questão do zero não, né, isso realmente acontece só local. Se eu realmente continuasse o gráfico para cá e para cá, esse cara deixaria de ser um mínimo, né? Um máximo, perdão. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia, nós já comentamos um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, voltando para aquele gráfico do início, vamos aqui para o nosso quadrinho, eu copiei ele, vou colar ele aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que nós estávamos trabalhando lá no início, né? Eu quero discutir um pouquinho com vocês a questão do máximo e do mínimo. Então, conforme nós discutimos, né, o x1 e o x2, eles eram, respectivamente, ponto de máximo e ponto de mínimo. O que acontece com a reta tangente nesses pontos? Então vamos considerar aqui uma reta tangente, pessoal. Vamos pensar primeiramente aqui nesse ponto x1, né? Então quando a gente traçasse a reta aqui, veja, ela teria esse formato, né? Eu vou colocar ela aqui, vou prolongar ela aqui, né? Então essa aqui seria a nossa reta tangente, veja. Talvez está um pouquinho acima, mas seria essa reta, concordam? Agora veja, o que aconteceria com a reta tangente no ponto x2, né? Vamos traçar ela aqui, ó. Mas vocês concordam que ela também teria um formato assim, ó? Novamente, aí tomando cuidado, obviamente, com essa ideia de estar tangenciando exatamente, né? Então, o nosso desenho não está muito bom. Mas veja que em ambos os casos, essa reta tangente ela é horizontal. O que significa em relação à derivada essa reta ter esse formato? A derivada não é a inclinação da reta tangente, e se a reta é horizontal, a inclinação vale zero. Então, em ambos esses casos, né, tanto no máximo aqui nesse ponto de máximo e nesse ponto de mínimo, nós tínhamos essa característica, que era o caso em que a derivada dava zero. Isso vale para todo ponto de máximo ou mínimo, né? Pensa geometricamente, se você tivesse um outro ponto aqui na frente que tem derivada, obviamente, né? Esses dois casos aqui, o x3 e o x4, não possuem derivada, que são pontos de bico, eu já discuto com vocês, mas vamos supor que ela tenha um outro local que tenha ponto de máximo, né? Digamos que aqui para frente, de fato, ela continuasse, ó, e ela descesse aqui, veja. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, que seria novamente um ponto de máximo local, teria também esse comportamento, né? Vamos até traçar um outro ali. Mas aqui aconteceria também a mesma coisa, né? Dessa reta ter esse formato. Ó. Concordam comigo aí? Então, isso é uma característica, tá, pessoal? Eu coloquei aqui até como um teorema, né? Uma proposição, na verdade, que funciona da seguinte forma. Se você considerar uma função f, que está definida no intervalo AB, que inclusive pode ser todos os reais aí, tá? Não tem problema. Se f tiver um extremo relativo em C, ou seja, um máximo ou um mínimo relativo em C, no caso em que a derivada existe, então necessariamente a derivada é zero. Então veja que nós já temos um primeiro critério ali para tentar decidir se o nosso ponto ele é um ponto de máximo ou mínimo.
né, algebricamente falando. O que nós fizemos até agora foi geométrica, que é justamente estudar os pontos onde a derivada é zero. Porque se esse ponto for um ponto de máximo ou um ponto de mínimo com a derivada existindo, com certeza a derivada é zero. Uma coisa muito importante se atentar aqui, pessoal, vou até para um outro quadrinho, é que assim, ó, é aquela questão de lógica que eu já discuti com vocês em outro momento. Se a derivada se a derivada existe, né? Se é um ponto de máximo ou mínimo, se é um ponto extremante, então a derivada é zero. Ó, nós temos essa implicação. A recíproca não é verdadeira. Não é porque a derivada é zero que esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo. Pode acontecer, por exemplo, isso daqui, ó. Essa daqui seria, por exemplo, o gráfico de f de x igual a x ao cubo, né? Então, quando a gente considera f de x igual a x ao cubo, veja o que acontece, pessoal. Quando a gente deriva essa função, né? Quanto que dá a derivada? Então, uma f' de x fica simplesmente 3x ao quadrado, certo? Agora, vejam isso daqui, pessoal. Quanto que dá o f' calculado em zero? Isso aqui dá zero. Note, se você olhar para esse desenho que eu fiz aqui, ó, seria essa reta tangente que é esse ponto no zero, ela seria de fato horizontal, ó. Só que esse ponto, obviamente, não é um máximo e não é um mínimo, né? Não existe aquele intervalo aberto contendo, tá bom? Então, nesse caso, não funciona. Ah, mas então essa proposição está errada? Não, é aquela questão de lógica, tá, pessoal? Ser um ponto extremo, né, ser máximo ou mínimo, implica em derivada zero. Mas derivada ser zero não implica que é um ponto de máximo ou mínimo. Mas esse é um bom começo, pessoal, porque a derivada ser zero é uma condição que a gente precisa, né? É necessário para que seja um ponto de máximo ou mínimo. Então, esse cara vai ser um candidato para a gente. Quando nós formos decidir algebricamente quais são os pontos de máximo ou mínimo, nós precisaremos ter candidatos para testá-los aí através dos critérios que nós vamos estabelecer. Então, um dos primeiros casos que vai acontecer é isso, é quando a derivada dá zero. Tudo bem? Então, quer ver, só uma coisa chamando a atenção, pessoal, essa questão do intervalo que eu comentei com vocês agora. Veja, esse intervalo ele é aberto, né? Então, por isso que esse caso aqui não seria um ponto de mínimo, nem de máximo, né? Eu não posso considerar ele como sendo extremo do intervalo zero. Só uma observação. Então, o que nós acabamos de discutir, né? Que esse ponto aqui, onde a derivada é zero, se torna um primeiro candidato a ser máximo ou mínimo. Não quer dizer que ele é, mas ele é um candidato. E quem será que são os outros candidatos? Veja, novamente voltando para esse gráfico, nós tínhamos esse ponto aqui, ó, sendo um ponto de máximo, né? Inclusive nós vimos que era um máximo absoluto, esse ponto aqui, né? E nós tínhamos esse outro cara aqui como sendo um ponto de mínimo. E esses caras a gente não consegue calcular a derivada, né? Então aí fica um pouco mais difícil da gente decidir. No entanto, pessoal, eles também serão candidatos. Obviamente, eles são pontos de máximo e mínimo relativo aí. Então, nós vamos definir aqui uma coisa chamada de ponto crítico, pessoal. O ponto crítico, eles vão ser justamente os candidatos a máximo e mínimo. Candidato, não quer dizer que é. E quem serão os pontos críticos? Justamente os pontos onde a derivada dá zero ou onde a derivada não existe. Esses são os pontos críticos. Veja, nesse nosso caso aqui que nós estamos trabalhando, quem são os pontos críticos? Exatamente esses. O x1, o x2, o x3 e o x4. E seria esse outro aqui, nesse x5 que eu alonguei aqui. E tá vendo que nesse caso funciona bem, né? Todos esses pontos críticos são ou máximo ou mínimo. Mas isso não vale sempre. Veja aqui para os slides, ó. O do x ao cubo que nós estudamos agora, ele é um ponto crítico. A derivada no zero é zero. E ele não é máximo nem mínimo. Se nós considerarmos essa função aqui, né, que tem um comportamento modular, esse c aqui também, ó, ele é um ponto de máximo. Veja que a derivada não existe. Agora poderia acontecer tipo esse bico, ó. Esse aqui é um ponto que tem a derivada não existe, né? Dá para ver pelas derivadas laterais, e ele não é nem máximo nem mínimo. Então, logicamente falando, né, a gente precisa que a derivada seja zero ou que a derivada não exista para que seja um candidato a máximo ou mínimo, mas nós não podemos concluir isso de início. Nós iremos trabalhar sobre esses objetos depois, justamente para conseguir definir um critério para decidir de fato, né, se é ou não é máximo. Mas esses são os nossos primeiros candidatos. Ok, pessoal? Então, só para deixar formalizado aqui, ó, em relação a máximo e mínimos absolutos, né, ou globais aí, é o mesmo princípio que eu discuti com vocês, só que lá para ser, nesse gráfico que está aqui no quadrinho, né, para ser máximo e mínimo, era aquela ideia de existir um intervalo. Agora, para ser máximo e mínimo absoluto, isso tem que valer essa desigualdade aqui, né, nesse formato, ou o contrário, para todo x no domínio, tá bom? Então, para todo x no domínio de f. Então, se essa desigualdade acontecer nessa via, ou seja, o f de c for maior ou igual que todos os f de x, então é aquela ideia dele estar no ponto mais alto, como aconteceria nesse local amarelinho aqui, né? Então, isso quer dizer que ele é um ponto de máximo absoluto. Se acontecer o contrário, quer dizer que é um mínimo absoluto. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. E uma coisa que já é interessante, ó, eu vou colocar aqui e vou deixar para vocês pensarem nisso. Peço para vocês pensarem com carinho, mas é bem simples. Ó. Se nós tivermos uma função que está definida num intervalo fechado, AB, no domínio aqui, ela é contínua,
Então, com certeza absoluta, esse f tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo absoluto nesse intervalo. Interessante, né? Porque poderia ser de não existir, que nem nesse caso que nós fizemos aqui, né? Se nós pensássemos naquela ideia de continuar indo para menos infinito aqui, isso não tem um mínimo absoluto. Agora, se o domínio for um intervalo fechado, isso é verdade. Então, rabisquem um pouquinho, pessoal. Façam uns 3, 4 gráficos aí, vocês vão se convencer, tá bom? Então, depois vocês pensem um pouquinho melhor. Se tiverem dúvida, obviamente, a gente pode conversar, tá bom, pessoal? Não tem nenhum segredo aí, não. Mas vamos lá, vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Então, vamos considerar essa parábola, x² mais 6x menos 3. Essa função, pessoal, essa f de x aqui, ela tem um mínimo absoluto em menos 12. Então, pelo gráfico dela, a gente consegue ver, né? Ó, quando a gente pega aqui o mínimo absoluto é em f de x menos 12, né, pessoal? O x, no caso, o c aqui é o menos 3, tá? Então, olhando para o gráfico, a gente consegue observar isso tranquilamente. E se a gente fosse fazer isso algebricamente, né? A gente, a princípio, não tem muita condição, pessoal, nós não definimos ainda o critério, mas a ideia seria encontrar o ponto crítico, que esse seria o nosso candidato. É claro que a gente teria que verificar, né? Sempre batendo nessa tecla. Mas como que nós encontramos os pontos críticos? Nós derivamos, ó. Então, derivando essa função, veja, considerando f de x igual a x² mais 6x menos 3, a derivada ela vai ficar igual a 2x mais 6. Ó. Então, eu poderia falar assim, não, eu quero saber quais são os pontos críticos, então eu vou igualar a zero. Ó. Então, quando que f' de x é igual a zero? Isso aqui vai acontecer c e somente c, né? Eu vou fazer uma sequência aqui embaixo, tá, pessoal? Então, vai ser quando 2x mais 6 é igual a zero, que isolando o x, o que vai acontecer, c e somente c, o x é igual a menos 3. Beleza? Só colocar aqui as setinhas. Mas então aqui nós temos uma equivalência, e somente c, e aqui também, ó, tá vendo? Só para deixar um pouquinho mais ajeitadinho, beleza? Então, ó, nós encontramos o ponto crítico, que seria o x igual a menos 3, e através do critério que nós estabeleceremos no próximo vídeo, a gente consegue decidir que, de fato, ele é um ponto de mínimo, né? E considerando esse outro aqui, né, pessoal, essa outra, tá vendo que é bem parecida, eu só troquei o sinal do x² aqui, né? Então, nesse caso, é essa parábola, que ela é côncava para baixo, e ela vai ter um máximo em c igual a 3. Mesmo princípio, né? Se você quisesse derivar, igualar a zero, você vai achar que esse cara é um ponto crítico e a gente teria que testar. Aqui no caso a gente consegue ter essa noção porque a gente sabe como é que a parábola se comporta, né? Nós já até estudamos isso. No caso, o A aqui é positivo, então é para cima, o A é negativo, então é para baixo, e a gente consegue ter essa noção, né? Se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Mas e se fosse um objeto mais estranho, né? Por exemplo, uma função quarta, tipo aquela que nós vimos agora das raízes quadradas lá, né? Como é que a gente faria para analisar esse objeto, veja. Seria estranho, né? Assim, pensando só olhando para o gráfico disso. Não é tão difícil, mas imaginar o gráfico, né? Construir esse gráfico não é um trabalho tão simples. Então, usando essa ideia de ponto crítico ajuda bastante, tá? Depois a gente pode até voltar para esse exemplo mais para frente aí, mas esse daqui, então, é um bom exemplo para ilustrar essa questão de máximo e mínimo absoluto, né? Porque continua crescendo aqui para frente, crescendo aqui, né? No caso, indo lá para mais infinito, e aqui o contrário, certo? Muito bem, pessoal. Só para a gente finalizar então esse vídeo, eu quero apresentar para vocês aqui 2 teoremas. Eles são relativamente difíceis de aplicar, assim, eles têm bastante aplicação, tá? Mas não é tão simples. Mas eu quero comentar com vocês, porque se vocês utilizarem de repente num cálculo 2 ou alguma coisa, é importante que vocês tenham visto. E intuitivamente falando, é bem simples de pensar, quer ver? Ó? O primeiro deles é o teorema de Rolle. Então o teorema de Rolle diz o seguinte, ó, se você tiver uma função f, que está definida no intervalo fechado AB, e vamos supor que nós temos essa condição, ó, que o ponto inicial é igual ao ponto final. Vamos considerar aqui um quadrinho branco. Eu vou fazer um sistema de coordenadas, pessoal. Então, vamos considerar esses eixos aqui, né? Os eixos x e y. E o que esse teorema está dizendo é o seguinte, pessoal. O f calculado no A é igual ao f calculado no B. Então, vamos supor que nós temos aqui esse ponto, né? Depois eu coloco ali no sistema. Mas nós tenhamos algo assim, quer ver? Então, esse aqui seria o ponto A, beleza? E esse aqui seria o ponto B, ó. Então, o que eu estou dizendo é que o f de A é igual ao f de B, né? Eles possuem a mesma imagem. Então, o que o teorema está nos dizendo, ó? Que existe pelo menos um, pode ser que exista 3, 20, 2, tantos quanto você possa imaginar aí, mas pelo menos um, existe ao menos um, ponto C entre A e B, ou seja, nesse intervalo aqui, de tal forma que a derivada é zero. Quer ver? Vamos pensar em algumas possibilidades de gráfico aqui, quer ver? Então você poderia ter um caso bem simplesinho que fizesse isso daqui, ó. Ela começa aqui nesse f de A e faz isso aqui, ó. Beleza? Então essa aqui ficou bem esquisitinho, né? Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. Beleza, ficou um pouquinho melhor. Então seria um comportamento assim, ó. Veja que ela está definida em AB, então ela não vai mais para frente, não vai mais para trás, né? Nesse caso, o que está acontecendo, pessoal? Não é verdade que nesse ponto aqui, ó, a derivada é zero, ó, lembra da reta tangente, ó? Ela é horizontal, ó. Concordam comigo?
Agora pensem num outro caso, eu vou fazer de verde aqui. Vamos supor que nós pegamos só a reta, o segmento de reta que une esses dois pontos aqui, ó. Bom, em todos os pontos dele, a reta é horizontal. Agora não, eu quero fazer um caso mais estranhão, né? Por exemplo, alguma coisa assim. Vai começar aqui, vai descer, fazer algo oscilante assim, ó. Então o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Nós temos vários pontos aqui, ó, em que a derivada dá zero. Esse é um ponto deles, que nós temos uma reta tangente horizontal. Nós temos esse outro ponto aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Esse aqui embaixo. E nós temos em outros, né, pessoal? Então só mais esse aqui, por exemplo, esse aqui também teria a mesma propriedade, né, veja. Mas nós temos aí uma reta tangente horizontal, tá vendo? Então pode ter um, pode ter dois, pode ter vários pontos aí, mas com certeza ao menos um existe. Então esse é o teorema de Rowley, tá, pessoal? E como eu disse, ele é útil, né? Não é tão simples de aplicar, porque é mais quando são questões mais teóricas, mas é bem interessante. Até coloquei outros desenhos aqui, veja. Situações parecidas, né? Aqui tem um, aqui tem todos os pontos, acontece isso, né? Aqui nós temos dois, aqui nós temos um. É claro que para decidir se seria um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, a gente teria que analisar um pouco melhor, mas a gente vai aprender a fazer isso depois. Certo? Então esse é um primeiro teorema de derivadas. E um segundo, pessoal, é o teorema do valor médio, que ele diz o seguinte, ó. Se nós tivermos uma função f definida no intervalo fechado também, vamos supor que ela possui derivada, né, em todo mundo aqui no intervalo aberto. Então o que está acontecendo é que existe ao menos um ponto, na verdade existe um ponto aqui no intervalo AB, de tal forma que acontece isso, ó. Então a derivada neste ponto C fica igual a esse quociente. Parece um pouco estranho, né? Pode parecer um pouco esquisito. Veja que esse quociente aqui ele se assemelha à definição de derivada propriamente, né? Mas a definição nós temos um limite. Geometricamente fica mais fácil, ó. A ideia é assim, quando a gente pega esse quociente aqui, pessoal, nós já trabalhamos com isso lá no início de derivada, ele está descrevendo a inclinação dessa reta secante, ó. Então se nós pegarmos esse ponto que é o ponto AF de A e esse aqui o BF de B, então esse cara é a inclinação dessa reta, tá bom? O f' de C, nós já vimos, ele é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto C. Então vamos supor que o gráfico dessa função seja esse objeto, ó. Então o que o teorema do valor médio está nos dizendo é que existe um C, de tal forma que a inclinação da reta tangente é a inclinação dessa reta, ó. Tá vendo? Elas são paralelas. É isso que diz o teorema do valor médio. Então até está escrito aqui, ó, resumidamente o teorema está nos dizendo isso, né, que a reta que passa por este ponto é paralela, né, a reta tangente é paralela a essa outra reta secante aqui. Então esse é bem estranho, né? Bem esquisito de pensar, mas ele é um teorema bem importante, tá? É bem útil mesmo quando a gente pensa na questão mais geométrica dos gráficos, assim, e também em aplicações mais teóricas, mas é só para deixar ilustrado para vocês, tá bom? A gente sempre consegue encontrar um ponto de tal forma que isso acontece, né? Encontrar um C quando que a derivada fica igual a esse quociente, beleza? Eu não vou explorar tanto isso, tá, pessoal? Mas como é um vídeo aqui, eu acho que é melhor eu deixar registrado. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro essa questão de máximos e mínimos, né? Essa ideia principalmente em relação a isso daqui, ó, de pontos críticos. Isso vai ser absolutamente importante porque nós vamos fazer daqui para frente, que quando um ponto ele é um ponto de máximo ou mínimo relativo, nós precisamos dessas condições, né? Vai precisar que a derivada seja zero ou que a derivada não exista. Então esses vão ser os nossos candidatos. No próximo vídeo nós vamos começar a decidir quando que esses candidatos de fato são ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Nós vamos aprender um primeiro critério para decidir isso. Tá certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Abraço.